Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Eu pensei muito se eu ia trazer esse vídeo para vocês, se eu ia compartilhar um pouco do que foi esse processo, e se eu já estava pronta também para falar sobre isso. Tem muita gente que chegou nova no canal, mas tem muitas pessoas que acompanharam esse canal desde o começo. E quando eu comecei esse canal, eu estava casada. E ano passado eu passei pelo processo do divórcio e documentei isso. E aí chegou um período, eu tirei esses vídeos do ar e estão todos não listados aqui no canal. E eu percebi que eu ainda tinha muitas coisas para curar depois do divórcio, para trabalhar depois do divórcio dentro de mim. E, como vocês sabem, isso não mudou no meu discurso. O Alex, né, o meu ex-marido, o pai da minha primeira filha, ele foi o homem que eu mais amei nessa vida, né? Isso não mudou. Eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive. Inclusive, vocês criaram várias teorias, né? No período que eu sumi daqui, muita gente disse: ah, ela voltou com o Alex e tá com vergonha de falar, por isso que ela sumiu. Teve recaída e não quer assumir. Eu falei, gente, o que esse povo pensa, né? É porque eu acho que as pessoas julgam de acordo com o que elas são. E aí, na cabeça dela, elas desenham a história como... Eu não sei de onde que tira isso, assim, porque... eu não teria problema nenhum em dizer para vocês que eu tive uma recaída, que a gente voltou. Vocês sabem que eu mudo de ideia, pelo menos quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu não tenho problema nenhum, eu não tenho essa vaidade, né? Esse orgulho de, ai meu Deus, agora é para sempre isso aqui e por aí vai. Mas a verdade é que não, né? A última vez que eu vi o Alex foi realmente no dia que eu assinei o divórcio, que a gente assinou o divórcio. Ele até me mandou uma mensagem uma vez falando do Dr. House, porque é uma série que a gente assistia juntos. E aí ia lançar não sei o que dele, lembrei de ti e tal, mas eu nem respondi. Então, a gente não se viu, a gente não ficou, a gente não, nunca mais, tá? Então, eu fui leal ao que eu combinei aqui comigo e com ele nessa tatuagem que a gente fez juntos, né? Se ele não cobriu, ele tem essa tatuagem ainda, mas ele deve ter coberta, né? Não sei também nada. Então, e por ter todo esse sentimento por ele, foi um processo muito difícil para mim. No começo, eu documentei muita coisa, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. E foi um processo, tá? E no final das contas, eu descobri que depois do divórcio, depois da separação, o que eu precisava, para além do luto, era reaprender a me amar outra vez. Então esse vídeo não é para vocês focarem no tipo assim, ai Dani, mas se ele foi o amor da tua vida, por que tu não dá uma chance? Gente, vamos pra terra. Vamos pra terra, tá? Esse vídeo é para falar de amor. Então eu vou falar de pessoas aqui, eu vou falar de algumas pessoas, mas eu gostaria muito, assim, que vocês focassem no tema principal desse vídeo, que é o amor, tá? E, enfim, eu não fui uma pessoa, uma adolescente, uma adulta que teve amor próprio desde sempre, assim. Eu acho que a gente não é ensinada a se amar. E eu acho que esse rolê de amor, assim, esses últimos meses eu tenho refletido muito sobre amor, amor próprio, relações, trocas, namoro, casamento, por aí vai. E vocês sabem que eu reflito muito sobre tudo, né? Eu acho que o amor próprio não é ensinado, né? Por exemplo, a gente começa a receber amor, algumas pessoas quando são concebidas. Eu até ia trazer umas taças, uns copos para tentar ilustrar isso que está aqui na minha cabeça, para poder explicar melhor, assim, porque parece até um pouco confuso, mas vamos imaginar que uma criança é concebida. A Sophie, por exemplo, a Sophie foi uma filha planejada. Eu parei comprimido, estava casada com o pai dela, que é o mesmo pai da Carole, e a gente desejou a Sophie. Quando eu soube que eu estava grávida, eu disse, nossa, você que tá grávida, filha, né? Ela começou a receber amor da mãe dela
e do pai dela. Então, aquele reservatóriozinho de amor daquele bebê que tá na barriga, eu sinto, isso é minha visão, tá, gente? Que começa a encher quando a criança ela é concebida. Então, essa vida começou a ser gerada e ela começou a receber amor ali, né? Quando a gente conversa com a barriga, quando tá grávida, quando a gente começa a montar o quartinho, que é um ato de amor. Então, cada pessoa, ela recebe ali um nível de amor ou não. Às vezes ela já começa com esse reservatório vazio, dependendo do contexto e do ambiente que ela vive. Então, quando eu fui concebida, né, o meu pai, ele não veio com esse reservatório de amor de pai. A minha mãe escolheu me ter, e ela foi, né, eu acredito que ela me amava na barriga, eu acho, não sei. Mas ela foi me dando ali um reservatório de amor. Meu avô acho que não gostou muito da ideia. Minha avó também, né? Enfim, talvez levou um baque, mas enfim. O fato é que quando eu nasci, o meu reservatório continua enchendo, né? Um pouco pela minha mãe, que a minha mãe me amamentou ainda um tempo. O meu reservatório não teve o amor ali de pai, então ele não foi enchido ali pelo amor de pai. Foi enchido ali pelo amor da minha avó, aí minha mãe depois, né, ela pelas tantas foi viver a vida dela, e a minha avó continuou enchendo o meu reservatório de amor. Eu fui recebendo amor. E quando a gente é criança, a gente recebe muito amor, né? Porque a gente ainda é bebê, a gente não sabe dar, a gente está ali justamente para receber. E a vida das pessoas fica muito em torno desse bebê, fica muito em torno dessa criança. Diferente das minhas filhas. Minhas filhas, por exemplo, elas recebem amor, né, desde da barriga, que a Caroline recebeu, não recebeu do pai na barriga, mas depois que ela nasceu, o pai dela apareceu e deu amor, né, junto com ele veio o amor dele, veio o amor da mãe dele, veio o amor dos tios, dos primos. Então, elas têm um reservatório bem abastecido de amor, assim. Então, eu sinto que elas têm um pouquinho, como é que eu vou dizer? Acho que elas não têm carências que eu tinha quando era criança, né? E aí, lá pelas tantas, esse bebê, que tá ali o tempo todo mundo vivendo em função desse bebê, lá pelas tantas, a mãe tem que sair para trabalhar. E aí, esse bebê, ele começa a receber um pouco menos de amor, porque daí ele começa a perceber que a atenção da mãe não é só para ele, começar um espaço, né? E aí vai para uma creche, recebe o amor de outra pessoa, mas por enquanto é muito sobre receber amor. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo um pouco mais de solidão, porque a mãe sai para trabalhar, o pai volta e pega no final do dia e dá aquele amor, e a criança vai crescendo e recebendo amor de professores, e aí na escola ela descobre também que ela não é, a professora não tá ali só para ela, que ela tem que dividir o amor da professora com os outros coleguinhas, porque o mundo não gira em torno dela, o mundo não vive no centro dela. E nisso eu descobri que algumas pessoas, nesse quesito amor, param nessa fase. Param nessa fase do tipo assim, como assim a atenção da minha mãe não é só para mim? Aí depois se vê irmãos, né? Mais ainda. Como assim a atenção da professora não é só para mim? Porque a criança, ela precisa começar a abrir os olhos e perceber que realmente, né? No começo o mundo girava em torno dela, mas na medida que ela cresce, ela começa a perceber que o mundo é mais amplo, né? Que essa mãe tem amigos, que essa mãe tem trabalho, que essa mãe às vezes tem um casamento para regar. E aí começa-se a ficar ali um pouco mais de espaço de recebimento de amor, porque já não sou mais o centro do universo. Então eu percebo que a Dani, do primeiro namoro, era uma Dani que estava parada nessa fase, porque às vezes a gente cresce em idade, mas a gente não amadurece em termos de amor, né? E aí eu vou chegar no amor próprio. Quando eu fui pro meu primeiro namoro, eu comecei a namorar muito cedo, meu primeiro namorado namorei quase 6 anos, e com 13 para 14 anos eu já namorava. E eu me lembro que toda vez que ele saía ou queria estar com os amigos dele, era uma briga. Por quê? Porque eu ainda estava naquela criança procurando alguém para viver exclusivamente para mim,
como aquele bebê queria que a mãe ficasse só vivendo exclusivamente para ele, ou que a professora tivesse só ele ali, né, na sala de aula. E eu me lembro que eu era muito ciumenta, eu era muito possessiva, e tudo era um problema. O futebol era um problema, tudo que era relacionado à vida social dele era um problema. Eu queria receber única e exclusivamente o amor dele, eu queria que ele só tivesse tempo para mim. Toda vez que ele jogava bola, eu achava que ele estava competindo comigo, que aquilo era mais importante do que eu. E esse é o amor infantil, né? Aquele amor que acha que a outra pessoa só pode viver para ela, né? Que é aquela criança quando tem que aceitar que o mundo não gira em torno dela e que existem outras pessoas no mundo e que para aquela criança ela não tem recurso emocional para entender isso, né? Então hoje, quando eu olho para Dani, que foi pro primeiro relacionamento, eu fui desse lugar. Eu fui como alguém que queria que o outro me amasse em tempo integral e que eu fosse o centro da vida dele. Ok, na medida que a gente cresce, a gente começa a entender que a gente não só recebe amor, que a gente também dá amor, que a gente também começa a abraçar, a gente começa a entregar, a acolher, a gente começa a demonstrar afeto também, do nosso jeito, né? O bebê também, desde pequeno, dá afeto, né? A gente se sente amado, beijinho, as caretinhas, enfim. Mas isso começa a ser mais evidente ali, né? A gente começa a trocar isso. E na medida que a gente cresce. E isso vale também para a vida adulta, né? Então, quando a gente é bebê, criança, a gente recebe comida, a gente recebe alimento, a gente recebe tudo de graça dos nossos pais, né? De graça, eles trabalham para isso. Mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente também tem que começar a contribuir, porque toda árvore adulta, ela dá frutos e fruto alimenta outras pessoas, né? Esse é o papel do adulto, servir na comunidade, contribuir. E aí, quando a gente começa... E aí foi depois desse meu primeiro namorado, né, que eu fiquei quase 6 anos, foi logo na sequência eu conheci o Alex. Eu tinha ali por volta ali dos meus 19 anos de idade, já faz tempo, né, porque eu tenho 42 hoje. E no começo, além de eu ter esse meu reservatório meio capenga, né, porque faltou o amor do pai, aí não tinha mais a mãe para encher esse reservatório, eu não entendia que essa primeira relação de afeto de pai e mãe era muito importante na hora da gente ir para um relacionamento, porque quando você não recebe amor de pai e mãe, você nem acredita que você merece receber amor, porque ali você começa a construir uma crença de que assim, poxa, se nem o meu pai me amou, se nem o meu pai me quis, se nem a minha mãe, por que outra pessoa tem a obrigação de me amar se nem eles conseguiram fazer isso? Então, não tô falando que todo mundo vai ter essa crença, mas eu tinha essa crença, porque toda vez que alguém me dava amor de verdade, eu não me sentia merecedora. Então, eu afastava da minha vida. Toda vez que alguém me dava migalhas de afeto, eu lia e interpretava aquilo como amor, porque aquilo era mais familiar, porque foi o primeiro amor que eu recebi dos meus pais, um pouco de certa migalhas de afeto. Então, quando alguém me dava migalhas de afeto e não me priorizava, né, porque eu não fui prioridade nem na vida do meu pai e nem na vida da minha mãe, eu fui prioridade na vida da minha avó. E toda vez que alguém não me priorizava, eu dizia, isso é normal. Por quê? Porque era aquilo que era comum para mim desde muito bebê. Então, quando eu conheci o Alex, ele já tinha essa alma boêmia, né? Eu já ia no começo eu não gostava de pagode, mas eu já ia nos pagodes. Se eu não me engano, a gente se conhecia no carnaval. E ele já estava ficando com uma outra pessoa, enfim. E aí a gente tinha essa coisa, né, de ficar. Eu me lembro que eu fui trabalhar no supermercado, aí eu aluguei uma kitnet, e ele ia lá na kitnet, enfim, e a gente ficava. Só que a gente ficava escondido. O Alex não me assumia. E aí, esse comportamento do Alex era muito semelhante ao comportamento do meu pai, porque meu pai também não me assumiu. Então, parecia familiar, né? Eu digo, claro que eu não estava no autoconhecimento, eu não fazia essas reflexões todas, mas eu sinto que eu tinha uma necessidade, eu gostava muito dele, né, da forma que a gente se dava bem, enfim. Mas a nossa relação era sempre muito conturbada, porque ele tinha esse perfil meio mulherengo, né?
E eu tinha esse perfil de uma mulher disponível a receber migalhas. Então, de segunda a quinta-feira, ele ia lá em casa, e ele tinha essa coisa de tocar e tal, ele ia lá em casa, a gente ficava junto, a gente transava e tal. Quando chegava na sexta-feira, quando eu ia no pagode, ele saía de mão dada com outra. E aí eu ia no pagode no sábado, ele ficava com outra. Eu ia no pagode domingo, ele estava com outra. E quando chegava na segunda-feira, ele ia lá em casa, e eu, ao invés de dizer não, eu fazia o quê? Eu abria a porta e a gente ficava juntos. Então, eu não recebia dele nesse começo esse compromisso, eu não recebia dele essa atenção toda. E a minha amiga a Luanda foi a minha melhor amiga, e a Luanda faleceu quando eu estava grávida da Carol, já com 28 anos, então a Alexia já tinha morrido, já tinha passado muita coisa, assim. E a Luanda dizia assim, amiga, acorda, você tem que ficar com outro na frente dele. E eu dizia, eu não consigo. E eu ia pra casa chorando, ia sempre chorando. Eu lembro uma vez na Marejada, assim, a gente ia ficar a semana inteira. Marejada é uma festa que tem, tipo, portuguesa do pescado e tal. E aí ele tinha tocado, e quando ele saiu de tocar, ele deu a mão pra uma guria e saiu com ela, assim. Eu me lembro que eu joguei a jaqueta no chão, assim, comecei a chorar, chorar, chorar. E era sempre assim. Ao invés de eu ficar com outra pessoa, mas eu também não ligava nada. Eu ia chorando e na segunda-feira estava eu lá de novo com as perninhas abertas, disponível, porque a gente se dava muito bem. Quando a gente estava juntos, a gente tinha uma conexão que eu não sei explicar. Eu ainda acredito que ele é minha alma gêmea, talvez minha chama gêmea, não sei. Mas, de fato, ele foi o homem que eu mais amei e na minha vida até hoje. Eu espero, se um dia eu for me relacionar, que eu ame alguém tanto quanto eu amei o Alex nessa vida, né? E aí, nesse período, foi um tempo assim, e a Luanda sempre dizendo, amiga, você tem que ficar com outro na frente dele. Eu não consigo. E aí, chegou um dia, eu me lembro que ele tinha dormido lá em casa, ele acordou, e tinha aqui em Balneário a festa dos amigos, que eles fecham a avenida ali da praia e eles fazem várias barraquinhas. Tem barraca do pagode, barraca de sertanejo, e aí tem chopp, tem espetinho, tem barraca que tem feijoada e tal. E desde essa época eu sempre gostei de vir para Balneário. Eu me lembro que eu e a minha amiga a Luanda gostava muito de ir na praia da Atalaia, que é em Itajaí, onde a gente morava. E eu dizia assim, amiga, não vou pra Atalaia, vou pra Balneário. Então eu vinha pra Balneário sozinha, ela ia pra Atalaia, e no final do dia a gente se encontrava, fazia um cachorro quente, conversava. Eu vinha, alugava uma cadeirinha, naquela época era época de revista, que saudade dessa época. Eu adorava a revista, e eu assinava a revista, aquela nova, eu gostava mais de ler a nova, e gostava da Cláudia também. Não gostava da Capricho, que era a revista mais alinhada com a minha personalidade da época. Eu adorava a revista nova. E aí eu ficava aqui em Balneário. E aí eu já tinha o hábito de vir pra cá. E aí teve essa festa dos amigos. Quando chegou essa festa dos amigos, o Alex estava tocando numa barraca. E ele tinha dormido lá em casa na noite passada. E a Luanda não tava nesse dia da festa dos amigos. Eu tava sozinha, né? Eu vim sozinha, andei. E aí eu tô aqui na barraca dele, pagode, tique-tique. E ele tocando de frente pra mim. E ele, tocava, olhava para um lado, olhava para o outro, tava os primos dele, tinha um monte de gente ali, tinha turista, muita época, é meio do ano que essa festa geralmente acontece. Acho que é junho, julho e tal. E aí deu um intervalo, né? Ele saiu da roda e ele foi pro calçadão ali perto da praia, pegou o celular e começou a falar no celular. Eu pensei, não, daqui a pouco ele vem falar comigo, né? E aí eu fiquei ali, esperando. E ele nada de vir falar comigo. E aí ele saiu do celular e ficou lá. Bem lindo lá. Lindo, porque é lindo mesmo, né? Bem lindo lá na praia. E eu ali, como se eu não existisse. E ele tinha dormido lá em casa na noite passada. Aí acabou o intervalo, ele voltou a tocar na roda. Tic-tac, tic-tic, toca aqui, toca ali. Tanana. Acho que tá tocando pandeiro até. Ele geralmente toca rebolo, mas ele tava tocando pandeiro. E aí, nisso, estou eu ali na roda, danço que danço, né? Não fiz barraco, não chamei, não nada, né? Que eu não fazia esses escândalos, não. Não batia em ninguém, não tinha essa coisa, não. Alguém bota a mão na minha cintura.
E aí eu olhei pra trás e aí eu tive que olhar pra cima, porque era um homem negro, alto, lindo. Ele era da Bahia. E aí ele olhou pra mim e eu olhei pra ele e ele assim, eu tô te olhando e tá muito linda e tal. E ele veio pra me beijar, parecia coisa de carnaval, assim, sabe? Que ninguém precisa conhecer ninguém. Quando ele veio pra me beijar, eu falei, eu vou beijar, eu vou beijar. E eu tava bem na reta do Alex. E nisso eu beijei ele. Beijei o cara ali na frente do Alex, pela primeira vez. Ele olhou, aí ele me viu. Aí ele olhou assim, jogou o pandeiro no chão, ficou puto, claramente puto. Aí ele saiu da roda, voltou pra roda, não sei se ele vai lembrar disso. E eu fiquei com o cara ali. Aí tá, conversa vai, conversa vem, eu saí, né? Fui comprar acho que água de coco, não lembro, cerveja. Aí a gente se despediu, eu e o rapaz, acabou o samba e ele veio falar comigo. Ele me enxergou aí, ele veio falar comigo pela primeira vez. E nisso ele assim, tu vai embora como? Eu falei, não sei ainda. Ele assim, vamos embora comigo. Aí eu falei, embora contigo? É, vamos embora comigo. Aí eu fui embora com ele, depois de ter ficado com outra pessoa. E aí a gente foi pra minha casa, né? Eu morava sozinha. E a gente ficou. Aquilo ali não mudou, né? Não foi assim, ah, agora a gente vai namorar. Não. Aí depois teve uma outra situação que era tempo de galpão da Band, que era um pagode que tinha. Aí eu fui nesse pagode, ele tava tocando, sempre gostava de ir atrás dele. Eu sempre vivia onde eu sabia que ele ia tocar, eu ia atrás dele, porque eu queria, né, ver ele tocar, e aí acho que aquela esperança que ele fosse ficar comigo. Ele também, intervalo, não veio falar comigo, fiquei com outra pessoa na frente do palco. Comecei a gostar disso. Daí a Luanda até. Aí nesse dia a Luanda tava assim, ai, até que enfim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí as pessoas só têm memória desses 2 dias, mas as pessoas. E aí os amigos dele começaram a me julgar. Por quê? Porque eu fiquei com esse cara na frente no galpão da Band e fiquei com esse cara no negócio da festa. Só que eles nunca falaram de todas as outras vezes que ele ficava com várias pessoas. Quando, inclusive, na época que a gente tava ficando, apareceu uma moça grávida dele, inclusive é uma filha que ele tem, foi desse período que a gente tava ficando, inclusive. Beleza. Pra vocês verem, né, que tem um contexto também, a minha história com o Alex. Passou um tempo, a gente andava muito na mesma turma, a gente vivia muito no mesmo grupo, quando a gente fazia muito esses encontros de amigos, quando não era só pagode, assim, a gente ia pra casa da Rafa, assistir filme, às vezes a gente ia pra casa do Marcos Vinícius, que era uma casa maior, né, um amigo que tinha piscina em casa e tal, e eu tava tão cansada, assim, que chegou um dia que eu... E aí a gente já tinha tentado ficar junto, mas aí o ponto fraco dele sempre era o pagode, as mulheres e por aí vai. E chegou um dia que eu me lembro de eu chegar em casa e eu dobrei meu joelho e eu falei assim, Deus, eu tô tão cansada de ser a segunda opção, tô tão cansada de viver nesse looping, né? Eu amo ele muito, eu amo muito ele. Mas a partir de hoje, eu não vou mais ficar com ele. Eu não vou mais ficar com ele. Ali eu acho que foi minha primeira fagulha de amor próprio, assim. Foi o primeiro, eu não sei o que aconteceu, acho que a gente tem que levar na cara, por isso que eu sempre sou a favor. Tá com vontade de voltar? Volta, porque vai chegar um dia que você não vai querer mais voltar. Vai chegar um dia que aquelas fichas acabam e porque senão a pessoa fica, mas se eu tivesse tentado, vai tentando, tenta. Eu sou dessa opinião. Até criar vergonha na cara e dizer, não, isso aqui não é pra mim. E aí chegou um dia, eu falei, não, Deus, chega, eu tô tão cansada que eu não quero mais, eu não aguento mais, e eu sofria muito, assim, eu me lembro que eu tinha chego de um samba, e ele tinha de novo, né, saído, tipo, me ignorado e tal. E eu falei, a partir de hoje, eu não quero mais saber do Alex. A partir de hoje, tanto faz onde ele vai tocar. A partir de hoje, se eu encontrar ele no samba, não vou mais ficar esperando ele sair do pagode pra querer ficar comigo. A partir de hoje, chega. Eu não vou mais me submeter. E aí, eu me lembro que, como se fosse hoje, eu fui num samba e ele tava tocando. E eu fui embora antes do samba acabar. Pela primeira vez, eu fui embora antes do samba acabar. E eu tava com vontade de ir embora mesmo. Eu não tava afim de ficar. Eu realmente acho que eu tinha chego no meu limite ali, assim, né? E aí, ele me ligou.
ele me ligou, era uma época, não sei se vocês são dessa época, uma época que tinha aqueles bônus da Oi, que você podia falar um monte, pacote de SMS, eu sou velhinha, né, gente? Então. E aí ele me ligou e ele assim, onde é que tu tá? Aí eu falei, tô em casa. Aí ele assim, ai, vamos se ver. Eu falei, não, né, vou ficar em casa, vou descansar e não quero. E aí ele me procurou umas 2, 3 vezes e a minha resposta, bem diva, bem maravilhosa, era não. Beleza, passou um tempo. Ele, como eu disse, a gente fazia tudo muito junto, a gente andava todo mundo na mesma turma, a gente tinha os mesmos amigos. Ele me apareceu namorando com uma moça, não vou falar o nome dela aqui, né? E aí, tudo bem. Eu ia, ele tava lá com ela, de mãozinha dada, mãozinha na cintura. Com ela, o namoro durou acho que uns 3 meses, mais ou menos. Terminou com ela e eu, firme, digo, não, desse jeito não quero, não vou mais ficar me submetendo a, sabe, ficar com uma pessoa quando quer. E não, parece aquele pneu, né, o step. Quando fura um, aí vai lá e pega o pneuzinho de trás. E aí eu me lembro que a gente combinou uma festa na casa do Marcos Vinícius, que era a festa de Natal. E foi a guria que eu sonhei que ele tava, que eu falei pra vocês que eu tive um sonho, e nesse sonho ele tava com uma outra guria, e eu nunca tinha visto essa guria na vida. E aí um dia eu tava saindo assim na rua Indaial e ela passou de bicicleta por mim. Eu falei, nossa, essa é a guria do meu sonho, o Alex tá com ela. E aí cheguei falando pra Luana assim, o Alex tá com outra guria. Ela assim, quem é essa guria? Eu falei, como é que eu vou explicar pra você? Eu não sei, eu sei que ela tem cabelo, né, crespo e tal, ela é clara, e, enfim, ela assim, meu Deus, quem é essa guria? Eu falei, eu não sei, eu nunca vi ela hoje a primeira vez, porque ela passou por mim, quer dizer, eu vi a primeira vez ela no meu sonho, e vi agora ela que ela passou por mim e tal, e no fim, a gente foi ver, né, era uma prima da Lu, e a Lu assim, meu Deus, eu sei quem ela é, tu acha que ele tá com ele? Eu falei, eu tenho certeza que ele tá com ele. E aí a gente combinou essa festa de final de ano na casa do Marcos Vinícius, que eu não lembro na época, acho que era R$50 para 2 dias de festa, e como tinha piscina, a gente ia passar 2 dias lá, e fazendo samba, e tomando cerveja, e todo mundo junto, e a gente era da mesma turma. E ele me chega nessa festa com a guria do meu sonho, de mãozinha dada, namorando. Beleza, eu cumprimentei ele, cumprimentei a guria, e gostando dele ainda, né, muito, mas estava começando a gostar mais de mim, assim, eu comecei a não depender mais de estar com ele. Eu não sei dizer como era aquela sensação, mas era uma sensação boa, assim. E aí, eu curti final de semana, a gente dormiu lá na casa, enfim, foi muito legal. Não fiquei com ninguém na festa, eu não tinha essa necessidade, vou ficar para mostrar que eu tô bem também. Não tive problema nenhum, fiquei final de semana inteiro sozinha, indo, brincando, beleza. Esse namoro durou, acho que mais ou menos também alguns meses, e eu fiquei de boa. Já tinha acontecido dele estar namorando e me procurar mesmo namorando, e eu disse que não. E aí chegou um dia, a gente combinou um cachorro quente na casa da Rafa. E a Rafa. E aí a gente foi pra casa da Rafa, tem um carinho muito grande pela Rafa. Nossa, eu gosto muito da Rafa. E aí a gente foi na casa da Rafa, e foi todo mundo, né? Eu, ele, o primo, e ele apareceu sozinho, sem a namorada. E chegou, ele me chamou lá na frente. Ele me chamou, ele assim, posso falar contigo? Aí eu falei, claro, porque eu cumprimentava, falava com ele normal, abraçava, normal. Chegou lá na frente, ele falou assim, eu tô cansado. Aí eu falei, ele assim, eu não quero mais, eu experimentei muita coisa, eu vivi muita coisa, mas eu sinto tua falta, né? Eu quero ficar contigo, eu quero fazer tudo direito, eu quero que a gente, né, fique junto de verdade. Aí eu, tá. E eu não sei porquê, naquele momento, eu acreditei que ele estava falando a verdade. Eu acreditei que ele realmente queria tentar. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Deixa eu abrir um parênteses. Não é que eu nunca mais fiquei com alguém depois dessas 2 pessoas, tá? Só que eu não tinha uma necessidade de ficar com alguém na frente dele. Então, às vezes, acontecia, se acontecesse de ficar, eu ficava. Mas não que eu tinha que ficar com alguém toda vez que eu saísse, assim. Eu sempre gostava muito de dançar. Então, se ficar, ficou. Se não ficar, beleza, né? Mas a gente se via muito, assim, era a feijoada do Betinho, que era uma feijoada que tinha, a gente ia, ele tocava, a gente se via, e às vezes a gente não tava junto, e por aí vai. E aí, naquele período, naquele momento, assim, eu senti uma verdade nele, e eu falei, tá bom, então vamos. E aí foi a época que a gente ficou junto, foi a época que a Alexia, né, nasceu,
e a gente alugou uma casa, e a gente era bem família, assim. Eu me lembro que eu fazia um monte de coisa para vender, trabalhava numa lotérica também vendendo bolão, fazia umas cestas de café, de tipo kit de café da manhã, kits de presente, assim, para vender. Eu fazia faculdade de psicologia depois que a Alexia nasceu. Eu me lembro que ele cuidava da Alexia, e como eu tinha esses kits que eu vendia, ia para São Paulo pegar coisa para vender, vendia prata, eu já era muambeira já daquela época, e eu fazia faculdade de psicologia presencial de manhã. A Alexia ia para a escola, só que os livros de psicologia eram muito grossos, assim, e aí à noite eu tinha que estudar, ele ficava lá com a Alexia para eu estudar, então a gente tinha muito esse companheirismo, assim, tipo, eu saía para ir no mercado público comprar cestas, ele ficava com a Alexia, e às vezes eu chegava 2 da tarde, ele não tinha almoçado ainda, porque estava esperando eu pra gente sentar na mesa, comer junto. Então a gente tinha muito isso, né? Chegava à noite, a gente botava a Alexia no berço, a gente ia lá, contava história pra Alexia dormir, a gente ia pro quarto, e aí a Alexia chorava lá, e a nós, aí a gente olhava um pra cara do outro, meu Deus, que trabalho. E aí a gente ia lá pra cuidar da Alexia de novo, né? Eu me lembro que nessa época a gente também começou a querer ir na igreja, e eu me lembro que quando a Alexia nasceu, a gente tá tão cansado de receber visita, a gente tá tão cansado, que um dia os pastores chegaram lá, a gente olhou um pra cara do outro, assim, parecia que a gente se entendia no olhar, e aí ele fez assim, aí a gente ficou quietinho, eles chamaram, e a gente fingiu que não tava em casa, e aí eles foram embora, a gente, graças a Deus. Então a gente combinava muito nessas coisas, do tipo assim, a gente não, às vezes não queria ver gente, e então quando a gente estava junto, vivendo junto, morando junto, a gente se dava muito bem, a gente não tinha problema de louça, a gente não tinha problema de, vai lavar louça, eu nunca precisei mandar o Alex lavar uma louça, estender uma roupa, varrer uma casa, passar um pano, nunca, porque a gente tinha isso, esse senso de cooperatividade de alguma forma ali, né? Então, a gente se dava muito bem no dia a dia. Só que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem o seu ponto fraco, né? E algumas vezes foi a mentira e por aí vai. E aí aconteceu, né, Aí a gente foi morar na casa da mãe dele, a gente começou a construir a nossa casa no terreno da mãe dele, que foi uma escolha que eu acho que hoje eu jamais teria feito essa escolha. E aí a gente foi com a Alexia morar lá, tinha um quarto lá pra gente, a gente começou a construir a nossa casa, e aí era eu que tratava tudo com os pedreiros, né, eu meio que tinha essa iniciativa desde sempre de fazer as coisas que eram um pouco do masculino, assim. E aí aconteceu, né, enfim, a tragédia ali da nossa filha falecer, e foi muito rápido, já tem um vídeo aqui onde eu conto a história da Alexia. Até então eu não tive problema com mulher nesse período. Eu me lembro que quando eu tava grávida da Alexia, ele tocava ainda, e às vezes eu não tinha vontade de ir, porque eu tava num outro lugar, assim, de amor próprio, assim. Eu me lembro que eu ia na casa da Luanda, e ela dizia assim, cadê o Alex? Assim, foi tocar na casa de bamba. Ela assim, tu não vai? Aí eu falei assim, não, eu não vou. Ele assim, meu Deus, vai ter outras mulheres lá. E eu falei, ele é adulto. Eu me lembro de eu falar pra ela, quem tem que saber disso é ele. Eu não vou andar atrás dele igual uma babá, para ter certeza que ele não vai fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, ele vai fazer para ele. Então, quando a gente decidiu ficar juntos dessa vez, eu já estava muito nesse lugar do tipo assim, cara, eu já dei bastante, sabe? Eu já tentei bastante, eu já aceitei muita coisa. Então, agora, ele que falou que quer tentar e quer fazer tudo certo. Se ele não fizer certo, tanto que quando eu soube que eu tava grávida, eu fiquei muito mal, assim, né? Eu não queria gravidez, eu chorei muito, e ele ficou muito feliz, porque eu acho que ele viu que ali era uma chance da gente de me prender de alguma forma, de ter certeza que eu ia ficar. Só que eu já morava sozinha, eu era independente, né? Então, se eu saísse dali, eu ia sair com a minha filha, né? Se eu precisasse sair, é difícil, assim, a pessoa conseguir, né? Prender, às vezes consegue, mas enfim. E aí, o que aconteceu, né? A Alexia faleceu em janeiro, no dia 20 de janeiro, ela faleceu, de 2008, foi o ano da enchente. E em agosto a gente se separou, né? E não teve ali traição quando a gente se separou. A relação começou a esfriar, eu acho que a gente também tinha passado por algo muito desafiador, assim, né? A Alexia era uma filha, assim, que teve do Alex tudo que alguns filhos ali não tiveram nesse primeiro tempo de vida. Eles eram muito conectados, tanto que quando ela morreu, assim, ela abriu o olho para ele na UTI, que a gente foi ver separados, né, que não podiam entrar os dois juntos.
Então eles tinham uma conexão muito bonita, assim, o Alex e a Alexia, né? E aí, depois eu fiquei muito mal, eu acho que eu já contei também essa história, eles queriam me internar, eu dei dinheiro na rua, eu surtei. Eu me lembro de um dia eu saí para trabalhar, eu achei que eu tava bem, eu fazia unha, eu fazia tudo que vai, eu fazia de tudo, né? Eu me lembro que eu voltei surtando, assim, e eu peguei a minha jaqueta, fiz de travesseiro, deitei numa calçada para dormir, e o meu plano era só virar uma andarilha, assim, eu queria virar alguém que andar na rua, nessa época eu já tinha blog, eu já escrevia no blog, e eu falava muito de Deus no blog, e as pessoas diziam, queriam ver que eu ia falar de Deus agora que a minha filha tinha morrido, né, se eu ia continuar falando do amor de Deus como eu falava. E eu sempre fui essa pessoa muito motivacional, muito sorridente, é da minha natureza ser assim. Só que naquele momento eu tava tão. A vida tinha perdido tanto sentido que eu não queria que ninguém me cobrasse, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que sorrir, que eu tinha que seguir em frente. Eu acho que eu queria viver minha dor ali, sabe? Enfim, foi um período muito difícil, muito. E o Alex estava sempre ali do meu lado. Não foi o período que eu me incomodei com mulher. Na verdade, eu não me incomodei até a gente decidir que não ia ficar junto, assim, naquela fase. Não ia. Só que a nossa relação esfriou, a gente ia casar. Aí eu já tava com o vestido de noivo escolhido, eu já tava com a festa na churrascaria pronta, a gente ia casar em setembro. Inclusive, a gente assinou o papel em setembro agora, dessa última vez, mas a gente já tinha distribuído o convite para as pessoas do nosso casamento. Só que eu tinha feito tudo sozinha, assim, tipo, eu tinha ido atrás das coisas, eu que ia ver fotógrafo, eu que vi os convites, vestido a nossa roupa, eu não sentia que ele tinha esse entusiasmo de casar. Parecia que eu estava fazendo o casamento sozinha, assim. E aí chegou um momento da vida, olha eu, né? Eu resolvo refletir as coisas em cima da hora, né? Chegou um momento que eu comecei a olhar para aquela situação, né? Eu sempre tratando de tudo na construção da nossa casa, eu organizando a nossa festa de casamento, resolvendo tudo. E ele talvez tivesse também vivendo um período de depressão por conta da filha, né, da morte da filha, porque muitas pessoas ficaram olhando a minha dor, mas eu acho que eu fiquei tão mal, assim, que eu acho que, e ele também não demonstra fraqueza, as pessoas acho que não pararam também para olhar que talvez ele também tivesse sentindo uma dor. E aí a gente, com a morte dela, a gente decidiu continuar a obra da casa, a gente chegou a morar na casa, só que a gente foi sem a Alexia, né, quando a casa ficou pronta. A gente tava nessa função do casamento e a gente ia casar em setembro. 20 dias antes do casamento, eu olhando para tudo, eu falei, gente, cara, eu vou casar com uma pessoa que não quer casar, claramente não quer casar. Eu vou casar sozinha. E adianta depois eu dizer que Deus não ajuda, porque eu tô vendo, né, que eu preciso ter a iniciativa. Na época ele ficou desempregado, e aí as pessoas diziam, Dani, mas ele tem que ir atrás de trabalho. E ele não ia atrás de trabalho, né? E como eu disse, eu acho que ele também estava passando por uma situação um pouco difícil. E aí chegou um momento, eu falei, cara, eu vou casar e eu vou ficar aqui. E eu acho que ele não quer casar, porque ele não demonstra nem um pouco de interesse nesse rolê da festa do casamento. E as coisas eu acho que só acontecem porque eu tô indo atrás. E aí foi onde eu desisti do casamento. E aí eu falei pra ele assim, olha, chamei ele pra conversar, num tom bem tranquilo. Foi assim que acabou o nosso casamento, né? Depois, 14 anos separados. Eu falei assim, olha, eu não quero mais. Eu falei, eu acho que tu não quer casar. Eu acho que eu tô aqui e eu que tomo frente de tudo e eu não sei o quanto tu quer. E se eu parar? Será que alguma coisa vai ter? Né? Eu não consigo ver que tu quer casar do mesmo jeito que eu quero casar. E eu acho que a gente não vale a pena a gente continuar. Aí ele assim, e a festa? Eu falei, a festa. A festa eu mando uma mensagem para os convidados, aviso que por motivo de força maior o casamento não vai acontecer. Vou ver o que eu consigo resgatar de dinheiro, de dinheiro de festa, de vestido, de churrascaria, né? Eu sei que eles se organizam para aquela data, faltava menos de um mês para o casamento, os convites já tinham sido entregues, e isso é a menor parte. Ele assim, tá bom. Ele assim, então tá bom. Em nenhum momento ele disse assim, não é assim, vamos conversar, eu quero sim, vamos tentar de novo. Não, ele só disse, tá bom. Quando ele disse aquele, tá bom, eu falei, de fato, eu acho que eu ia casar sozinha. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu só vou precisar ficar uns dias aqui, até eu achar um lugar pra eu morar,
E aí, depois, né, eu vou para algum outro lugar, porque a casa que a gente construiu era no terreno da mãe dele. Depois eu até botei na justiça isso e acabei não indo nas audiências, foi decretado um valor e eu não fui buscar e ficou por isso mesmo. Ele foi nas audiências e eu não compareci e deixei para lá essa casa, né? Enfim, e aí nesse período que eu tava na casa ainda, né, que eu tava lá até achar um lugar para eu morar, eu fui olhar o celular dele, e era tempo de Orkut ainda também, a gente tinha um computador em casa, que a gente ganhou de um primo, e ele já estava combinando com outra mulher para ir para lá, quando eu saísse de casa, né, já ia sair no final de semana, e ele já estava todo animado que ele ia voltar para a vida dele, né, que ele ia voltar a sair, que ele ia voltar a curtir, e ele tinha combinado com uma guria para ir para lá. E quando eu li aquilo, assim, eu fiquei tão mal, assim, que eu falei, caraca, eu nem saí, nem esperou o defunto esfriar, né? Eu nem saí de casa ainda e ele já tá trocando mensagem com outra mulher e já tá, só que assim, a gente já não tava separado, né? Durante o casamento eu nunca tinha pego nada dele, mas eu ainda não tinha saído de casa e ele já tinha combinado de uma pessoa ir lá. E aí eu aluguei um apartamento de um quarto, assim, pequeno, e eu fui embora, deixei muita coisa lá e ficou, e fui embora. E fui embora. E fui embora. A gente se viu ainda em alguns sambas, eu me lembro que a gente foi num samba, e aí logo eu já vi ele com outra pessoa também de novo, aquilo me doía, mas ao mesmo tempo me dava um alívio, assim, do tipo, talvez eu tava tentando fazer aquilo ali dar certo e talvez era isso que eu ia viver em algum momento da vida. Enfim, foi passando. Depois eu me mudei, enfim, eu sei que a vida seguiu, né? Depois teve aos 28, isso foi com 24, talvez, anos, ali, uns 4 anos depois veio a questão da Carol, eu fui curtindo a vida, depois eu conheci um namorado de Floripa, que eu era bem apaixonada também, eu era emocionada, né? O Eric, aí depois eu descobri que no fim ele tinha uma namorada, menina, foi um rolo aí, é outra história. E aí eu percebia sempre que o amor talvez acontecia porque eu tomava frente das coisas, porque eu, né, enfim, mas ali eu já tinha evoluído um pouco porque eu já não aceitava mais ser a outra e eu já não aceitava mais o fato de outra mulher ali, por aí vai. Aí pula para a parte que a gente se reencontrou, né? E no momento que a gente se reencontrou, eu já tinha passado pelo processo do autoconhecimento, já tinha trabalhado muitas coisas de crenças, né? De carência de pai, de mãe, já tinha feito um monte de carta terapêutica para o meu pai, para minha mãe. Cara, eu estava numa fase onde eu estava praticando o amor próprio, né? E vivendo o amor próprio em atitude. Então, eu já morava aqui em Balneário Camboriú, eu tinha acabado de voltar da minha experiência de morar em São Paulo. Eu ia pegar minhas filhas para ficar um mês de férias, foi final de ano, assim, em novembro daquele ano de 2021, eu estava em São Paulo, passei meu aniversário em São Paulo. Eu me lembro que eu fui pro Bar Templo sozinha, que ia ter show, acho que do Marquinhos do Sensação. Eu fiz uma videochamada com a Lara, minha amiga, no dia do meu aniversário, e aí eu falei, amiga, acho que meu tempo em São Paulo acabou e eu vou tentar Balneário. Balneário sempre foi uma cidade muito cara, não sabia se eu já estava pronta para morar aqui, mas eu tinha decidido que eu viria para cá. E aí fui sozinha pro templo no dia do meu aniversário, comemorei, conheci umas meninas lá do Rio de Janeiro, São Paulo, fizemos uma amizade, depois elas me levaram para casa, enfim, foi muito legal. E aí, eu sei que eu vim, né? E aí eu contei pra vocês, eu já tava começando a trabalhar essa energia feminina, de sair, de me divertir, de parar de trabalhar 6 horas da tarde. Eu tava ali com a Afrodite, né? Aprendendo a receber pessoas. Eu ainda não tinha ficado com ninguém, porque apesar de eu estar trabalhando a energia feminina, eu ainda me sentia invisível pra figura masculina, porque eu fui muito, como eu quis mudar a minha vida, eu fui muito pra esse rolê trabalho, 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 trabalho. E eu abandonei esse lado feminino, a vaidade, o tempo ósseo. Então, eu estava cultivando aquilo em São Paulo, mas em São Paulo, mesmo saindo, não fiquei com ninguém, ninguém se aproximava de mim, não acontecia, né? E aí eu vim para Balneário com essa ideia de continuar cultivando momentos de lazer, né? De ficar no hostel, de conhecer pessoas, de caminhar na praia e tal. E eu me lembro que eu estava lá, né, vendo a lua cheia na praia à noite,
aqui em Balneário. E aí eu me lembro que eu falei com a Magda, que era minha assistente na época, e eu falei, tô pensando em sair. Eu já, vai, porque tu só pensa em trabalho. Vai. E eu botei, né, no Google, assim, samba e pagode em Balneário Camboriú. E aí apareceu um pagode no Showball, que era um lugar em Itajaí. Eu pensei, não, se eu for para Itajaí, é capaz de encontrar pessoas, né, muitas pessoas do passado, enfim. Vou conhecer um lugar novo. E fui pela primeira vez nesse barzinho carioca, que foi onde o Alex estava tocando nesse dia, e a gente se reencontrou. E eu tava super bem, eu não criei nenhum tipo de expectativa quando eu vi ele tocar. Em nenhum momento eu pensei, vou esperar acabar para ir embora. Muito pelo contrário, eu tava morando no hostel, eu me lembro que nesse dia a galera do hostel falou assim, Dani, a gente vai lá no Beco, que tem uma cervejaria artesanal, você quer ir? Aí eu falei assim, não, gente, hoje eu vou sair sozinha, porque eu preciso sair sozinha. Então eu tava no momento de me nutrir, assim, né? Esse reservatório de amor, que tinha uma necessidade de alguém enchendo esse reservatório, não estava dependendo de alguém para encher esse reservatório que eu falei lá de quando a gente é criança, lembra? Eu estava abastecendo meu reservatório de amor próprio. Cada vez que eu escolhia sair sozinha, cada vez que eu ia na praia ver a lua cheia, cada vez que eu me levava para caminhar na praia, eu estava enchendo, eu vim até com um brinco de coração para estar no clima. Eu tava ali enchendo o meu reservatório de amor próprio e eu tava muito abastecida, eu tava muito bem comigo mesma. Foi a época que daí sim comecei a beijar na boca ali no rosto, eu conheci pessoas, mas eu já não queria o celular delas porque eu não tinha mais aquelas carências, todos aqueles buracos que eu tinha quando eu me relacionei com o Alex lá no passado. Então ali eu entendi que eu tava me amando muito, né? Que eu recebia convites, mas eu não precisava que alguém me convidasse, porque eu me levava, né? E amadurecer também é isso, porque quando a gente é criança, alguém leva a gente no shopping, alguém leva a gente no mercado, alguém leva a gente para a escola, né? Eu acho que um dos princípios de amadurecer é também se tornar capaz de se levar para onde a gente quer ir, ao invés de ficar esperando alguém chegar na vida para poder viver, né? Para poder conhecer algum lugar, para poder fazer alguma coisa. Então, quando a gente se reencontrou nesse dia, eu tinha escolhido sair sozinha, mesmo com convites do hostel, para ir lá na cervejaria artesanal. E ele, no intervalo, veio falar comigo. Ele assim, tu não estava em São Paulo? Porque as notícias, né, correm. Aí eu falei, tava. Ele assim, tu vai ficar até quando? Aí eu falei, eu não vou embora mais, eu vim para ficar. Ele assim, tu não vai voltar para São Paulo? Eu falei, não. Aí ele assim, me espera até eu terminar o compromisso aqui, o toque. Aí eu falei, tá, te espero. E aí a gente esperei, ele pediu para esperar, a gente ficou. E ali, vocês já sabem, né? Passou um tempo, aí foi, eu fiquei com insegura, eu digo, ai meu Deus, entrar nessa história de novo, né? Olha tudo que eu vivi com essa pessoa, será que eu vou correr o risco? E na minha cabeça eu disse, eu vou pela última vez, porque assim, 14 anos eu pensei, eu amadureci bastante. Talvez ele tivesse amadurecido, mas a minha cabeça pensava, querida, vocês voltaram, ele tá na noite ainda, no mesmo lugar de quando tu saiu de 14 anos atrás, né? Ele continua do mesmo jeito. A minha cabeça, olhando para fatos, dizia isso, ele tá na mesma casa, com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas, e olha quanta coisa tu já viveu, tu já fez, né? E aí a gente começou a conversar, né? Ele falou que queria mudar, mas ele não sabia como fazer para mudar, né? Porque não sabia o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que aprender, que ele tinha visto que realmente tinha mudado muito, apesar da minha essência continuar a mesma. E ele falou que queria mudar, e aí eu disse, cara, eu preciso tirar isso da minha cabeça, né? Porque tinha uma amiga nossa que ela dizia que Deus tinha mostrado para ela que o nosso fim era junto. E isso nunca saía da minha cabeça, né? Eu me lembro que quando eu casei com o pai das crianças, e eu me lembro que alguém chegou para ela, porque ela dizia essa profecia para todo mundo. Foi o dia da minha festa de casamento e tal, eu me lembro que alguém foi contar para ela que eu ia casar, aí ela falou assim, ela pode casar quantas vezes ela quiser e com quem ela quiser. Deus já me mostrou que o fim da vida dela é com o Alex. E aí, ela seguia naquela profecia e eu ficava sempre pensando, virava e mexia, ela falava aquilo com tanta convicção sobre a minha vida, que eu pensava assim, meu Deus, né, será que, encontrei ele aqui do nada, será que é Deus, né, agindo e eu tô indo contra a vontade de Deus? Eu falei, cara, olha, o que pode acontecer? Aí eu comecei a lidar com as possibilidades, por quê? Eu acho que o amor próprio, ele vai, e para mim amor próprio é igual banho, né, é igual comida,
Você tem que alimentar com escolhas, passando tempo de qualidade sozinha. Não é um botão que você aperta. Caso contrário, quando a gente não cultiva esse amor próprio, a gente fica procurando alguém para nos abastecer, porque a gente está vazia, né? Aquele reservatório do bebê lá. Então, eu já estava nesse lugar ali de me abastecer, e aí eu comecei a ter um diálogo comigo. Daniela, vamos entender. Hoje você não é mais aquela Dani lá do passado, que inclusive saiu daquela relação lindamente, deu conta, alugou um lugar, foi morar sozinha, né? Você já saiu de um casamento com uma filha de 4 meses e uma de 2 anos e meio, tendo 2 pequenas para sustentar que moraram contigo por anos. Você conseguiu. Você acha que você não vai conseguir sair se precisar? Se ele fizer alguma coisa de errado, se ele te trair, como aconteceu no passado, né, que teve isso também, dele levar quando ele levou outra mulher para dentro da nossa casa, foi numa outra vez que a gente tentou morar junto, antes da Alexia, tá? A gente já tinha tentado nesse rolo morar junto e teve esse rolo dele ter levado outra pessoa para dentro da nossa casa. Isso é outra história, que eu acho que nem precisa voltar nessa história também. E aí, eu posso contar também, um dia que eu descobri que eu estava sendo traída. E aí, eu comecei com esse comigo. O que de pior pode acontecer? Pelo menos você vai ter a certeza que você tentou, mesmo mais madura, e não deu certo. Então, entra nessa relação e se ele... Porque às vezes as pessoas não entram numa relação porque elas têm medo de ser traída. Só que, ok... Se você for traída, você tem recurso emocional para lidar com uma traição? Você tem recurso emocional para lidar com uma mentira? Você tem recurso? Então, tem. Então, você vai começando a ter permissão para fazer as coisas, porque você já sabe lidar com o que pode acontecer de ruim ali, né? Então, eu disse, bom, eu vou com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E, se não der certo, eu, pelo menos, tentei, né? E aí aquela profecia sai da minha cabeça de uma vez por todas. Na minha cabeça, a gente durou uns 3 meses só. Eu achei que não ia muito longe, porque eu achei que ele logo ia, né? Tava na noite, enfim, aquela coisa arada que eu já sei como é que é o meio, né? Já tive lá muito. Então, eu pensei que não ia durar muito, mas eu vou fazer a minha parte. E aí, teve toda aquela conversa que eu já contei pra vocês, da gente entender como é que era o financeiro de cada um, né? Eu não tinha dívida nenhuma na época, até porque eu morava de Airbnb, então eu não tinha dívida de carro, não tinha dívida de casa, eu não tinha dívida de nada. Ele falou, olha, eu continuo do mesmo jeito, tenho dívida, várias dívidas, né? Tenho pensão pra pagar, e ele jogou limpo comigo, né? Tem um trabalho que eu ganho tanto, mas o dinheiro vai todo pra isso. E por aí vai, e aí a gente conversou e decidiu ficar juntos, né? Eu fui consciente, não estava inconsciente do que era. Eu falei, olha, eu vou fazer minha parte, e eu não vou te proibir de falar com teus amigos, eu não vou te proibir de tocar, eu não vou dizer pra te sair do grupo, eu não vou, como eu nunca fiz, na verdade, eu nunca disse, eu sempre disse, faz o que tu achar melhor. Eu era dominadora no meu primeiro namoro, no meu primeiro namoro eu era, nossa, não queria, né, depois eu já tinha, né, entendido que eu não posso ditar pra ninguém o que a pessoa tem que fazer, então eu nunca pedi pro Alex sair de grupo nenhum, nunca, né, tanto que quando eu tava grávida da Alex, ele continuou tocando, depois ele decidiu sair do grupo pra cuidar da família dele. E aí, o que aconteceu com relação a amor? A Dani, que antes de entrar naquela relação, estava acostumada a encher o seu reservatório de amor próprio, né? Eu vou sair para me levar para tomar uma cerveja, eu vou me levar Nossa, eu vi vários filmes no cinema, Eduardo e Mônica. Eu adorava, já tinha essa rotina que eu tenho hoje, só que acho que um pouco mais leve, porque eu não tinha ninguém, eu não estava apaixonada por ninguém, eu não né? Tipo, não tinha isso. E aí, eu vivia enchendo o meu reservatório. Quando eu entrei nessa relação, o que começou a acontecer? Eu continuava, eu me lembro de ir no cinema sozinha mesmo depois de casada, eu me lembro de sair, me levar para tomar café mesmo depois de casada, mas além de eu encher o meu reservatório de amor próprio, eu também comecei a amá-lo. Então eu comecei a colocar amor no reservatório dele. E esse amor que eu colocava no reservatório dele, ele também começou a colocar no meu reservatório. Então, eu era amada por mim e eu também era amada por ele. Então, eu vivi 3 anos e pouco me acostumando a receber o amor de outra pessoa e essa pessoa recebendo o meu amor.
E aí, o que acontece? O que eu percebi que acontece numa relação, né? Ali eu sentia que a gente tinha uma troca equilibrada de dar e receber. Então, ele era aquela pessoa que estava sempre ali. No começo, ele ainda ia pro ferino com os amigos dele. Às vezes, ele chegava 2 da manhã do ferino. E isso nunca foi um problema entre a gente. Enquanto eu não tivesse fatos de mentira ou de outra mulher, eu ia continuar na relação. Eu nunca que ele chegou do ferino 2 da manhã e eu tava lá com bicuda porque ele tinha ido pro ferino. Não, porque ali eu já entendi a importância das outras pessoas na nossa vida, a importância das relações, a importância da gente ter amigos também, da gente não perder a nossa individualidade dentro de um relacionamento, né? Ali eu já tinha entendido que é isso, que a minha vida não era, né, os desejos dele, o gosto dele de estar com os amigos era um, eu não tinha mais essa necessidade de amigas, o que me abastecia era viajar sozinha, era sair sozinha, era isso que nutria a minha autoestima, era isso que fazia com que eu me sentisse bem, né? Então a gente tinha formas de se nutrir diferente. E aí, nesse período, né, e o que eu vejo que acontece no relacionamento, quando a troca é desequilibrada, a pessoa coloca o cara, às vezes, num pedestal, e aí ela dá muito amor, enche o reservatório dele de amor, e ele bota só um pouquinho de amor para essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela não tá acostumada a se nutrir, né, a não se amar. E aí ela tá vazia, porque tudo que ela vive é para esse cara que ela botou no pedestal, e aí ela vai dando amor para essa pessoa dá uma migalhinha e o reservatório desse pedestal vai enchendo. E quando essa pessoa, esse cara aqui tem amor, o que ele faz? Ele vai lá e dá pra amante o amor que ele tem. Ele vai lá e dá pros amigos, que era um pouco do que eu vivia com o Alex lá no passado, né? Então eu falei, ó, eu não vou entrar no relacionamento pra ficar sozinha no final de semana, eu não vou aceitar, né, tipo assim, ficar ali em segundo plano, ou a gente vai viver uma troca equilibrada, ou eu não vou viver aquele negócio lá de ficar botando ele no pedestal, né, de ficar dando amor aqui e ele transbordando amor para as outras pessoas e me dando o mínimo possível, né? Então eu percebi que era assim. Então, e aí essa pessoa, essa mulher aqui, que tem um cara, que tem muita gente na vida, que trai e tal, ela se sente sempre em falta, né? Então, nós dois, eu sinto que a gente vivia aqui. Então, eu dava atenção, ele também, né? Ele tinha aquela coisa com os amigos, jogava junto, mas pelo menos 5 vezes na semana a gente estava no sofá, pezinho colado, assistindo filme, assistindo séries juntos, indo pro mercado junto, fazendo tudo junto. A gente fazia muita coisa junto, tudo junto. Depois ele começou a não ir mais pro ferino, porque eles começaram a levar mulheres pro ferino. E ele falou, eu não vou, porque agora eles estão começando a fazer coisa errada e eu não quero dar motivo. Eu falei, beleza. Então ele tinha essa postura, né? E era sempre ele que decidia, porque eu não queria me colocar no arquétipo da mãe dele. Porque quando a mulher se coloca no arquétipo da mãe, a mãe é chata. Nenhum filho quer, tirando minhas filhas que gostam de vir bastante, mas nenhum filho gosta de estar junto com a mãe o tempo todo, ficar fazendo plano com a mãe, né? Os filhos querem viver a vida. E quando a mulher, ela começa a cobrar, ela é a chata meio que do rolê, né? Vai perdendo o desejo, assim, né, da relação. Então, eu não queria nunca entrar no lugar de dizer, olha, tu vai aqui, tu não vai ali. Nunca mandei no Alex, nem pra lavar uma louça. Eu falei pra ele no começo, falei, olha, eu não vou te mandar lavar louça, eu não vou te mandar varrer uma casa, só que a gente mora numa casa que é junto, é nós dois, e as obrigações da casa são nossas. A gente tem uma casa que nós dois cuidamos, né? É nossa responsabilidade. A louça, o chão, tudo. Então, ele fazia tudo. Ele passava pano, ele estendia roupa, eu não precisava mandar. A gente funcionava muito bem no nosso trabalho ali de equipe ali, né? De casados. E aí, nisso, ele ia enchendo meu reservatório de amor e eu ia enchendo o reservatório de amor. Com o passar dos anos, com certeza foi diminuindo as coisas que eu fazia sozinha. Vez ou outra eu ia tomar um cafezinho sozinho, mas a gente se acostumou a fazer tudo junto. Então a gente saía para tomar café, a gente saía para jantar, a gente saía para ir no cinema e era sempre essa troca. Eu enchia o reservatório de amor dele e ele enchia o meu reservatório de amor. E eu parei de cultivar eu encher meu reservatório de amor. Quando vem a separação, o que acontece com o meu reservatório? Ele para de encher. E aí vem uma carência, vem um buraco, vem uma falta, vem uma dor, porque aquele cafezinho que era preparado de manhã, que ele fazia, já não vinha mais. Aquelas demonstrações de afeto, o botar o telefone para carregar, parou de vir, né? E aí eu demorei para entender que o meu reservatório de amor próprio estava vazio.
E aí eu tinha aquela saudade, eu achava que era ele tinha, né, a saudade do que a gente viveu junto, enfim, porque separado, né, e a separação veio por conta de uma mentira, que era um acordo, né, um combinado que a gente tinha feito juntos, que dessa vez a gente ia cada um seguir o seu caminho e que seria a nossa última tentativa nessa vida. Acredito que a gente tem outras vidas, né? Não sei se a gente vai se encontrar em outras vidas, mas nessa vida seria a nossa última tentativa de fazer essa relação dar certo, porque a gente já não tinha mais idade para agir como adolescente, como criança. Com o Caio a gente se encontrou, eu estava com 39, 38 anos, e ele também. Então, com 38 anos, né, e eu falava, digo, olha, isso aqui é o que eu penso sobre o meio, sobre as pessoas que tu vive, mas se tu escolhe alimentar isso, né, é aquilo que a Bíblia diz, quem se mistura com porcos, farelo come. Não tem como você se relacionar com uma pessoa e você não respingar na tua vida aquilo que aquela pessoa vive, né, eu falei isso em algum vídeo, assim, né, se você anda com uma pessoa como eu, quando meu pai foi preso, eu tive que ir num presídio, por quê? Porque as relações, aquilo que a pessoa tem de bom ou de ruim vai respingar na gente em algum momento. Então, a gente estava com viagem marcada para o Rio de Janeiro, ele, né, escolheu ir lá, ele foi buscar um negócio, se relacionou com algumas pessoas, escolheu mentir para mim para estar com algumas pessoas. Quando ele mente para mim, ele me gera uma insegurança, uma desconfiança, que tem gatilhos de muita coisa que a gente viveu junto, e aí era uma escolha minha, ficar nessa relação e viver desconfiada, ou naquele nível paranoico de controle que eu vivi no meu primeiro namoro, de ter que, ai meu Deus, eu vou ter que agora olhar celular, agora eu vou ter que ficar. Eu não queria viver nesse estado de alerta, que eu já não vivia há muitos anos, porque para mim seria uma regressão, era uma escolha que eu precisava fazer, ou eu ser leal a mim e respeitar os meus princípios e sair dessa relação e voltar a me amar e me tratar do jeito que eu mereço e ser leal a mim. Porque se a partir do momento que eu aceito uma mentira, eu acabo saindo de um lugar de integridade comigo e eu começo a colocar o outro num pedestal. E aí eu começo a me responsabilizar por algo que ele fez, né? Eu não menti, eu tava ali planejando viagem pra gente, pros nossos filhos, né? Tudo que eu fazia era para mim e para os nossos filhos. Minhas filhas nunca tiveram mais coisas e os filhos dele menos. Então, eu tava o tempo todo ali pra gente, né? A partir do momento que eu vejo que alguém não tá comigo, essa pessoa tá contra mim, né? Então, assim, não tinha motivos pra mentira, né? Sendo que eu não proibia ele de não ferir no que ele chegava 2 da manhã. Então, se a pessoa tem que mentir, logo eu já penso, se teve que mentir é porque tava fazendo alguma coisa de errado. A primeira coisa que a minha cabeça vai pensar, né? Porque não precisa mentir pra alguém que você era só dizer, olha, eu decidi ficar aqui com os guri, vou ficar aqui mais um pouco e tal. Isso não aconteceu. Então, enfim, a partir disso eu escolhi separar. Quando eu escolho separar, o meu reservatório de amor próprio estava no chão. E eu demorei a entender que para eu ficar bem de novo depois do divórcio, eu tinha que começar a abastecer esse reservatório de amor próprio. E toda vez que eu pensava nele, que eu sentia saudade e tal, e vinha gente dizendo, ele já tá no pagode, ele já tá saindo, ele voltou a tocar, né? Nossa, eu soube da separação porque eu vi ele na noite. Eu pensava nele, quando eu pensava nele, eu não estava me abastecendo. Eu estava de novo levando energia para ele, mesmo que ele não estivesse recebendo, eu estava com um olhar para ele, porque tudo aquilo que a gente intenciona, a gente direciona a nossa energia. Então, se eu passava o dia no pós-divórcio pensando nele, eu não estava também me abastecendo. E aí eu me lembro que eu comecei a me abastecer um dia que a gente fez uma videochamada, eu e a Michelle. A Michelle, ela tem canal aqui no YouTube, Michelle Torrencilho. E ela foi minha mentorada. E nessa videochamada eu tava muito mal, assim, eu ainda tava me recuperando, triste pra caramba, sem vontade de sair do sofá. E ela falou assim: você amanhã vai procurar uma advogada. Você tem que procurar uma advogada. E amanhã você vai pro Pilates. E eu falava, eu não consigo. Vai chorando, mas vai pro Pilates chorando, mas vai. E vai procurar uma advogada. E eu tava, assim, perdida. Eu não conseguia sair. Eu tava estagnada. Por quê? Porque você tem que recomeçar e você tava numa vida que você tinha planos com uma outra pessoa, que você tava acostumada a fazer tudo com aquela outra pessoa, e a tua vida, a partir daquilo ali, sai uma pessoa e sai tudo que aquela pessoa traz junto, né? A questão dos filhos, a família, e fica aquele espaço vazio e você fica, caraca, e agora? Como que recalcula a rota rapidinho, assim? Ai, não, agora eu vou fazer isso.
Então, eu demorei para perceber o quanto a minha cabeça bugou. Meu Deus, eu tô com o pijama por baixo e a alcinha fica caindo, assim. Eu demorei para perceber o espaço que o fim daquele relacionamento deixou. E eu me lembro que eu fui pro Pilates chorando e aquela voz da Michelle ficava na minha cabeça, né? Você tem que procurar uma advogada. E eu fui procurar uma advogada muito mal, assim, sem vontade de estar fazendo aquilo. Mas eu entendi que era uma coisa racional que eu precisava. Encontrei uma advogada maravilhosa. Ele também facilitou bastante o processo do divórcio, assim, foi um divórcio amigável, assim, a gente conseguiu se entender. E eu me lembro que eu fui pro Pilates chorando, e aí eu ia pro mercado chorando, eu ia pra lavanderia chorando, e só que o meu reservatório estava muito vazio, né, porque eu comecei, o meu reservatório de amor, ele estava sendo enchido por outra pessoa, e não por mim mais. E era como se eu estivesse na reserva, sem aquela pessoa me amando, sabe? E aí eu demorei a entender que eu precisava voltar a me nutrir, voltar a sentir prazer em estar comigo, voltar a sentir prazer em preparar o meu café da manhã, que muitas vezes era ele que fazia, muitas vezes era ele que picava frutinhas do jeito que eu gosto, e levava o café e fazia surpresa para mim. E eu precisei voltar a me abastecer, porque amor próprio não é um botão. Amor próprio são escolhas diárias que a gente faz na nossa direção. A gente está acostumado a viver em prol do outro, a cuidar do outro, a pensar no outro. Eu me lembro que quando eu ia no shopping e eu ia comprar alguma coisa, ele dizia, e aí eu mandava mensagem, tá precisando de alguma coisa? Eu vi um chinelo aqui, ele dizia assim, sai uma vez e faz uma coisa só para ti. Porque tu tá sempre pensando em todo mundo, tu tá sempre dando tudo para todo mundo. Faz alguma coisa pra ti. Hoje não, eu não quero nada, ele dizia. Eu não quero nada, eu quero que tu se divirta, eu quero que tu faça pra ti. Quando eu pensei em botar o silicone, ele não, vai botar. E aí ele cuidou de mim, enfim. Então ele tinha essa coisa de me incentivar a fazer as coisas que eu queria. Mas isso também é um gesto de amor, né? E aí você tem alguém dizendo que você tem que pensar em você, porque você por si só não é capaz de pensar, eu preciso fazer isso aqui por mim, eu preciso ter um pouco de egoísmo aqui e não pensar nos outros, né? Eu preciso me sentir merecedora. Então toda vez que eu saí e comprava alguma coisa para mim, eu tenho que comprar alguma coisa para minhas filhas, eu tenho que comprar alguma coisa para todo mundo. Era como se eu não tivesse permissão de fazer alguma coisa por mim sem achar que eu estava devendo alguma coisa para as pessoas, os outros, que faziam parte da família também. Então, quando a gente se separou, eu percebi que eu precisava andar na minha direção, fazer coisas comigo sem culpa. Só que você está acostumada a receber o amor de alguém e demora para você reconhecer esses atos de amor próprio. Então, no começo, quando eu ia tomar café, era solitário. No começo, sozinha. Quando eu ia passear no shopping, era solitário. Quando eu fui jantar sozinha, depois do divórcio pela primeira vez, ainda era solitário, porque por muito tempo a outra cadeira estava sendo ocupada. E quando você vai jantar com alguém, de alguma forma você está ali recebendo uma palavra, você está trocando, você está recebendo uma conversa, uma pessoa que quer saber como você está. Então você precisa se reacostumar a estar nesses lugares se sentindo inteira. E isso foi um processo bem demorado para mim. Muitas vezes eu saí e eu me senti sozinha. Muitas vezes eu fui no cinema e eu me senti sozinha. Muitas vezes eu me senti... E eu estava sozinha. Mas quando eu digo sozinha, no sentido de solidão. De eu estar fazendo aquilo porque eu sabia que aquilo ali estava me nutrindo, mas aquilo não estava me enchendo ainda, sabe? E agora, quando eu faço os vídeos que as pessoas dizem, nossa, você tá com cheirinho de paixão, né? Você tá com cara de apaixonada e tal. E eu digo para vocês, eu voltei sim a estar completamente apaixonada por mim. Porque hoje o meu reservatório de amor próprio, graças a Deus, e a muito trabalho, e a muitos arquétipos, e a mim, eu voltei a me abastecer sem culpa, eu voltei a sentir prazer em estar na minha companhia. Eu amo, assim, tipo, esses dias eu não postei pra vocês ainda, mas eu fui no rodízio italiano essa semana,
eu tava com vontade de comer massa, e aí tomei vinho, e aí eu saí dali, eu digo, ai, que delícia, eu vou pra casa, eu vou tomar um banho bem gostoso, vou deitar na minha cama e vou ficar comigo. E aí no outro dia eu fui, não sei, no mercado, aí passei numa coisa, comprei pinhão, e eu digo, ai, doida pra chegar em casa, ver minha série sozinha, já não tem mais espaço vazio hoje. Só que não foi rápido e não foi fácil. E eu me lembro que nesse período de divórcio e luto, logo na sequência, um ex-namorado, que quem foi minha aluna sabe, que eu botava ele bastante num pedestal, como a pessoa ideal que eu não dei valor e tal, apareceu porque encontrou o Alex numa noite e disse, meu Deus, cadê ela, né? E eu não aparecia, ele sim, eles se separaram. E aí foi onde ele me procurou, descobriu que eu estava sozinha porque encontrou o Alex na noite. E aí a gente decidiu dar uma chance para essa relação, que também era um ex do passado, que eu tinha botado ele no pedestal e a gente precisou voltar para colocar um ponto final e eu entender, né, algumas coisas que eu não entendia. E a gente hoje se dá bem, a gente é super amigo, mas a gente terminou já ano passado. E aí logo, quando eu tava com o meu reservatório vazio, apareceu essa pessoa, né, que sabia também dar amor e por aí vai, e mandava flor e tal, e me convidou para jantar, e aquele reservatório foi sendo enchido por outra pessoa, mas aí quando o relacionamento acabou, eu já tinha decidido sair da internet, eu precisei viver lutos que eu nem imaginei que eu precisava viver, inclusive de quando minhas filhas foram embora. Porque a gente fez troca de guarda em julho, né? Eu e o pai das minhas filhas, em julho de 2021, e foi quando eu fui para São Paulo. Eu não fiquei no mesmo ambiente que eu e as minhas filhas morávamos. Então, elas foram embora do dia 2 de julho, morar com o pai, e no dia 7 de julho eu estava indo embora para São Paulo. E aí eu morei em vários apartamentos, porque eu mudava de apartamento toda semana quando eu morava em São Paulo, porque eu vendi todas as coisas da casa, comprei uma mala e fui morar em São Paulo com uma mala, sem contrato de locação, sem conta nenhuma. Cada vez eu morava num lugar diferente, às vezes eu queria ir para Curitiba, ia para Curitiba, então eu não tinha um lugar fixo assim para morar. E eu fiquei um tempo morando. E tudo que eu fiquei um tempo, olha só, me mudando toda semana, eu estava em movimento. E aí, quando eu parei em hostel. Depois que eu saí do hostel, que eu fui escolher um lugar aqui em Balneário para morar sozinha, veio o Alex. E aí, quando eu parei com o Alex, veio uma família junto. E aí, quando o Alex saiu, e quando o Robson saiu, que é esse meu ex-namorado, pela primeira vez eu percebi que eu tinha parado sozinha desde que minhas filhas tinham ido embora. No dia que elas foram embora, eu chorei muito. Muito, muito. E eu descobri que só depois do fim com o Alex e do Robson eu tinha vivido o luto das minhas filhas. Tanto que pela primeira vez eu comecei a escrever vídeos. Minha rotina morando sozinha. Porque eu não conseguia escrever isso. Como é morar sozinha antes. Não tinha isso, morar sozinha. Porque para mim era como se elas ainda estivessem aqui morando comigo em algum nível. E eu precisei aceitar que eu moro sozinha. Né? Eu moro sozinha. E elas moram com o pai. E foi um processo muito mais profundo do que eu poderia imaginar. Eu achei que, como tudo, quando eu passo por um momento de dor muito grande, eu acho que eu já consigo recomeçar rápido. Quando a Alexia morreu, não foi diferente. Depois de um período chorando, eu disse, não, eu tô pronta para ir trabalhar. Fui trabalhar, voltei surtando, voltei dando dinheiro na rua, voltei querendo dormir querendo não, né? Deitando para dormir na calçada. Porque eu quero, como masculino, eu quero sair da dor rápido. E aí eu quero criar um plano rápido, eu quero substituir aquilo rápido. E aí fui pro ateliê, aluguei uma sala comercial. No fundo, tudo isso, esse movimento todo para não parar e sentir o que eu precisava sentir. Então, depois do divórcio, foi um período bem difícil aqui e muito solitário. E mesmo assim eu continuei, porque eu sabia que esse era o caminho.
era sair sozinha e lidar com o vazio de estar sozinha, lidar com a solidão. Eu me lembro que depois do Robson, eu entrei e disse, Michele, me dá aplicativo de relacionamento, que eu quero ir para esse lugar do jantar com os desconhecidos. Eu acho que agora eu já estou pronta. Eu conheci o Anderson, que era meu fornecedor de madeira, e ele era pegador. Ele assim, não, vamos passar um carnaval junto, e vamos sair, vamos beijar na boca, e vai ser muito legal. E eu queria isso. Só que no fundo eu não queria isso. Porque eu antes do Alex, eu não precisava ficar com ninguém, eu estava tão bem sozinha. E eu sei ficar sozinha. Só que ainda estava difícil para mim estar feliz sozinha, sabe? Gostar de estar aqui sozinha. Hoje é um domingo aqui. E eu tô sozinha. E é uma delícia. Ontem eu fiquei vendo minha série. Eu cozinhei pinhão para mim, comi pinhão, tomei um vinho. Ai, gente, eu tô na melhor fase da minha vida, né? Eu parei para olhar o meu trabalho na internet, olhar os meus dons, os meus talentos, né? E o quanto eu gosto de falar da minha vida, o quanto é fácil para mim falar dos meus processos, o quanto é bom trabalhar pela internet e essa liberdade que eu tenho de poder trabalhar de qualquer lugar, relembrar o quanto eu amo viajar, o quanto eu amo esse movimento. Então foi um período que eu percebi também que eu estava andando nessa direção de eu quero, sim, eu escolho comprar mais imóveis, eu escolho construir patrimônio em nível de tijolo, mas eu acho que eu abandonei um pouco esse meu espírito aventureiro que gosta de me movimentar. Então eu precisei recalcular a rota, precisei me trazer para perto, ao invés de ficar fugindo de mim, tentando encher a minha vida de coisas. E precisei reaprender a me amar de novo. E para me amar, eu tenho que fazer comigo coisas que são importantes para mim, né? Coisas que eu gosto, porque às vezes a gente diz que ama o outro, mas a gente entrega para o outro aquilo que a gente quer, ao invés de olhar para o outro, entregar para o outro aquilo que o outro precisa, né? Porque se eu dou aquilo que eu quero, eu ainda estou agindo na minha direção, né? Quando eu dou para o outro aquilo que o outro precisa, aí de fato você tá amando o outro, né? E quando eu digo que eu me senti amada no meu casamento, porque era isso, o Alex me dava o que eu precisava para me sentir amada, eu ia para os eventos de desenvolvimento pessoal, ele não gostava. Mas eu amava estar lá, e ele não me proibia disso, né? Diferente de outros relacionamentos que eu já vivi, que a pessoa me proibia de tudo que eu gostava de fazer, de querer regular minha roupa, né? Eu já fui uma pessoa que eu levei uma surra no relacionamento, né? Meu primeiro namorado, ele não aceitava, a gente tinha uma relação muito tóxica, assim, eu dominava ele também me dominava, era extremamente abusiva a nossa relação. E eu me lembro que numas dessas de eu não querer mais a relação, de eu não conseguir sair, né? Ele me encontrou num pagode, e ele me jogou no chão, ele me chutou, ele deu um monte de soco na minha cabeça, ele era grandão, e ele me chutava, e eu só me protegia, assim, a minha cabeça, e ele me chutava, eu fiquei com um problema também na coluna, nessa surra que eu levei dele. A minha amiga Aline me levou para casa dela, perguntou se eu queria ir na delegacia, eu não denunciei. Depois disso, eu ainda voltei para ele, depois de ter levado uma surra. Então, só para vocês verem, né, as coisas que a gente aceita quando o nosso nível de amor próprio está baixo. Então, hoje eu sei que quando eu entrei num relacionamento abusivo, né, de uma pessoa que foi me proibindo de ter contato com as minhas amigas, que foi querendo me botar dentro de uma redoma de vidro, falar da minha roupa, e eu fui me moldando, eu só fiquei naquela relação porque eu não tinha amor próprio. Porque quem está com o seu reservatório abastecido vai reconhecer migalhas com facilidade, né? Vai perceber quando a pessoa não tem um banquete para te oferecer e ela tá te dando migalha e você acha que aquilo ali, meu Deus, é um mundo, né? É a vida dela. E então demorou bastante para eu entender que o meu reservatório estava vazio, porque eu estava sendo amada por alguém que tinha saído da minha vida e que agora eu precisava de novo assumir a responsabilidade de encher esse reservatório e de reaprender a me amar. E nesse reaprender a me amar era entender quem eu era hoje, que as minhas filhas moram com o pai, quem é essa Dani que ficou sem as filhas na rotina diária de tarefa, de assistir vídeo, de levar para o cinema, de tal. Hoje levo, mas nem se compara quando minhas filhas moravam comigo, né? A Carol tinha 11 anos quando ela foi morar com o pai e a Sofia tinha 7 já. Então elas moraram comigo até 2021, até um pouco ali época de pandemia. E
Quem é essa Dani que ficou? Quem é essa Dani hoje sem o casamento e toda a família que veio junto com o casamento? Quem é essa Dani hoje sem um relacionamento? O que essa Dani precisa para se sentir bem? O que essa Dani precisa para se sentir feliz? Como que essa Dani se sente amada? Né? Então eu precisei me trazer de novo para perto para entender o que tinha sobrado de mim depois de todos esses fins e depois de todas essas relações que acabaram, e me pegar no colo e me abraçar e voltar a encher esse reservatório de amor, né? E a lição que fica para mim é que é inevitável, quando a gente entra num relacionamento, a gente parar de abastecer o reservatório e começar a encher esse reservatório recebendo o amor de outra pessoa e dando amor para essa outra pessoa. Porque isso é um relacionamento, né? É a gente amar o outro e receber o outro de volta. E eu acho que não existe nada de errado nisso. Eu acho que o erro começa quando a gente começa a amar o outro e esquecer que a gente também precisa desses momentos de amor próprio, que eu acho que eu cultivei enquanto eu estava casada, né? Quando eu fui nos meus eventos de desenvolvimento pessoal, quando eu escolhi botar meu silicone, quando eu ia para natação, quando eu fui fazer minha formação de reiki, eu estava me abastecendo com coisas que eram importantes para Dani. Só que o fato é que eu recebia muito amor e muito cuidado, né, da pessoa que eu estava. E quando isso sai, algumas pessoas abastecem isso saindo para beber, para curtir, ou ficando com um monte de gente aleatória. E, na verdade, essa pessoa continua vazia quando ela age dessa forma, né? Ela continua dependente de algo externo para se sentir inteira. E eu senti que eu fui para esses caminhos, assim, não de sair beijando todo mundo, mas quando eu aceitei um relacionamento, mesmo muito fragilizada, eu estava aceitando ser abastecida por outra pessoa, por algo externo. E quando eu simplesmente precisei ficar sozinha para dizer, garota, se você quer se sentir inteira outra vez, não é no aplicativo, não é conhecendo outra pessoa agora. É você passando tempo de qualidade com você, porque essa é a tua linguagem de amor. Você se sente amada quando você tem tempo de qualidade. Algumas pessoas vão se sentir amada quando recebe presente. Então, toda vez que você se presenteia, você vai se sentir um pouco mais amada por você, né? E aí você tende a dar presente para outras pessoas, porque essa é a sua linguagem de amor. Então, você vai precisar se levar para massagem, você vai precisar se levar para uma terapia, para um spa, você vai precisar se levar para jantar, para que você se sinta amada por você de novo. E não foi rápido. Eu reconheço assim que esse reservatório estava muito vazio pós-divórcio. Mas hoje eu me sinto tão feliz que eu nem sei se eu quero um relacionamento mais para essa vida. E não porque eu odeio, tá? Eu acho que relacionamento afetivo é tão gostoso você estar com alguém, é tão gostoso você chegar no final do dia e você ter alguém para conversar sobre as suas ideias, e você encostar o pezinho, e você assistir um filme junto com aquela pessoa. Eu acho uma delícia a vida dois. Quando você não tem desconfiança, né? A vida dois saudável. Não aquela vida dois que você tem que viver desconfiada, com medo de ser traída. Isso, pra mim, longe de mim. Eu jamais me permito me colocar num relacionamento pra viver desse jeito. Mas a vida dois, que foi o que a gente viveu, sem desconfiança, sem insegurança, com parceria, alguém que você pode contar, é uma delícia, é muito gostoso a vida dois. Eu hoje ressignifiquei esse relacionamento, ressignificou para mim o que é casamento. Hoje eu vejo o casamento como algo maravilhoso, 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 tá? Mas eu estou num casamento comigo também tão gostoso. Hoje eu aprendi a mudar o meu olhar sobre o meu trabalho com a internet, que eu acho que eu dei uma boa desvalorizada no final do ano, né? Eu tratei com um pouco de desdém esse dom que eu tenho e essa facilidade de me comunicar. Hoje eu tô tão apaixonada pela criação de conteúdo, pela minha rotina de gravar aqui na varanda, de assistir minha série, de ficar comigo, de me abraçar, de estar comigo no sofá. Tá tão gostoso aqui que eu sinto zero vontade de aplicativo de relacionamento, né? E eu vou dizer para vocês, assim, eu tô num lugar que por muito tempo foi difícil, porque antes esse espaço que eu passava comigo, eu usava para buscar melhorar minha vida financeira. E aí eu viajava para fazer formação de Theta Healing, para fazer curso de detox da identidade, de autoconhecimento. Todas as minhas viagens antes eram para aprender, ou era para fazer um curso, ou todos os vídeos que eu assistia era para estar estudando alguma coisa.
Agora, esse amor que eu sinto de eu não preciso estar aprendendo alguma coisa para me sentir amada, para me sentir bem, né? Eu não preciso estar lendo para me sentir útil. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa que eu não vou aprender nada. E eu tô feliz comigo, sabe? Eu tô num restaurante e eu só pego meu celular quando eu tô gravando para vocês, mas eu não fico no celular olhando Instagram, olhando o vídeo enquanto eu tô jantando sozinha. O meu celular fica do lado da mesa e eu fico ali presente, tomando meu vinho e apreciando a boa comida que eu me levei pro jantar. Eu estou presente junto comigo. Então, eu estou num momento da minha vida onde eu voltei, né? Eu reaprendi a me amar. E eu sei que se eu não cultivar esse amor próprio, em algum momento eu vou ficar vazia e eu vou querer ser preenchida com algo externo, né? Algumas pessoas preenchem isso com vício, algumas pessoas preenchem isso com relacionamentos, muita gente na vida. E hoje eu tô com uma sensação de que eu estou completa, que não me falta absolutamente nada. Eu estou feliz e eu estou falando isso sem culpa, né? Nenhuma, né? Eu estou bem, mas foi um processo até entender que o meu reservatório de amor próprio, ele estava vazio. E por muito tempo eu tentei preencher esse reservatório cobrando a minha mãe, cobrando meu pai, transferindo essa responsabilidade para as pessoas que eu me relacionava, como se elas tivessem a obrigação de me amar e de me dar aquele amor que às vezes me faltou na infância. E hoje eu vejo que eu sou totalmente responsável e capaz, né, de preencher esse reservatório de amor. Então, eu tô muito feliz e esse vídeo é para dizer para vocês que a gente pode amar alguém, né? O que a gente não pode é colocar uma pessoa num pedestal da nossa vida, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer, o Alex foi uma das pessoas que eu mais, foi um homem que eu mais amei na minha vida. Me perdoem os outros, vocês foram importantes também, mas ele foi uma das pessoas que eu mais amei. E só que antes dele, ele foi o meu maior professor de amor próprio, né? Vem, né? Então, se eu não me amar, se eu me desrespeitar, é isso que eu vou encontrar do lado de fora. Desamor e desrespeito. E talvez em algum momento nessa relação eu já estava começando a me deixar de lado e me enganando, e por isso veio talvez um engano do lado de fora e uma mentira do lado de fora. Então a vida nos trata exatamente como a gente se trata. E eu tô num momento muito feliz da minha vida, né? E para quem diz que quando eu vou num vlog, eu tô escondendo alguém, gente, eu não tenho falado com ninguém, eu não troco mensagem com ninguém, eu não recebo um bom dia linda de ninguém, apenas o meu. Eu vou na frente e digo, mulher, mas tu tá bonita, né, bicha? Meu Deus do céu, como essa mulher tá bonita. E eu fico me rasgando elogio pra mim, e eu me abraço, e eu tô muito na minha, assim, tô com muita vontade de me cuidar, de me arrumar, e eu tô me sentindo bem, eu tô feliz, e é muito bom estar nesse lugar, né? Eu não sei o quanto você tá sofrendo por amor, e eu não sei o quanto você colocou algumas pessoas no pedestal da sua vida, mas o fato é que a qualquer momento você pode recomeçar. A qualquer momento a gente pode começar a criar um relacionamento de amor com a gente. E criar um relacionamento de amor com a gente é igual criar um relacionamento de amor com qualquer outra pessoa, né? O que demonstra que eu amo minhas filhas é encontrando espaço para elas na minha vida. É quando elas dizem, mãe, posso ficar mais um dia? Pode. Mãe, pode. Levando elas para ir no cinema, encontrando coisas que elas gostam e proporcionando isso para elas. E é essa forma que eu demonstro que elas são importantes para mim. E se amar é a mesma coisa, né? Quando você está conhecendo alguém, você fica esperando que essa pessoa te convide para jantar, tu fica esperando que essa pessoa te elogie, tu fica esperando que essa pessoa te trate bem. Só que às vezes a gente não faz isso com a gente. Então, se amar é você se trazer para perto e olhar
e dizer pra você, nossa, como você tá bonita hoje, né, bicha? Menina, você tá linda, né? Você tá maravilhosa. Nossa, vamos assistir um filmezinho juntas? Vamos aqui, vamos jantar? O que você quer comer hoje? O que você tá com vontade de comer hoje? Ah, eu tô com vontade de ir no rodízio de massa. Foi o que eu fiz, né? Me levei no rodízio de massa. E foi um garçom maravilhoso, assim, super gentil, assim, ai, um querido. Ele assim, acho que eu já te vi aqui antes, né? Ele assim, não é a tua primeira vez na casa? Eu falei, não. Aí ele assim, eu acho que eu já te vi aqui. Enfim. E aí é isso, né? Agora eu tô com muita vontade de passar um dia de turista aqui em Balneário, de me levar para ir no negócio dos Museus dos Carros, que é um passeio que eu amo aqui e que é bom, né? Tipo, ó, quando a minha ex-sogra foi passar um final de semana com a gente, falei, vamos levar ela lá nesse lugar, vamos levar ela aqui, vamos levar ela lá. Porque é isso, quando você ama alguém, você quer proporcionar aquilo para aquelas pessoas que você ama. Só que quando é pra gente, parece que, não tem graça, né? Só tem graça cozinhar se for pra um monte de gente, né? Eu cozinhava pra mim quando eu morava sozinha, agora que eu tô meio malandra e tô saindo pra comer e tal. Mas eu já cozinhei muito pra mim, assim, eu tinha muito prazer em cozinhar pra mim, porque eu sou a pessoa, eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida, porque eu sou a única pessoa que vou ficar comigo até o último suspiro, né? É eu comigo mesma, né? Todo mundo pode ir embora, mas eu tenho que ficar aqui, eu tenho que me apoiar, eu tenho que estar do meu lado, eu tenho que me defender, eu tenho que estar de mão dada comigo até o fim, porque eu não posso me abandonar. Então, eu sinto que depois de 10 meses que eu tô divorciada, 10 meses, 10 meses, o primeiro mês que eu me sinto inteira e completa e do meu lado profunda e completamente, assim. Então, é isso, né? Ai, gente, meu Deus, 1h30 é um filme. Ai, eu vou ter até que diminuir a qualidade desse vídeo para conseguir postar ele, mas ele vai assim mesmo nesse domingo para vocês. É isso, eu vou gravar uma leitura de tarô, depois eu vou fazer mais um cafezinho. Hoje eu não trouxe café para nossa prosa, já estou com a minha garrafinha de água, porque o meu corpo precisa de 2 litros e pouquinho de água para o peso que eu tenho, e tenho feito isso, né? Tenho me acolhido e dado tudo aquilo que o meu corpo precisa na medida do possível, né? E, enfim, como uma forma de demonstração de amor em atitudes, porque da boca para fora é muito fácil falar eu te amo, né? Mas o verdadeiro eu te amo vem com comportamentos, vem com atitudes, vem com gestos. E isso vale para todo tipo de relacionamento. Uma pessoa que fala que te ama, mas não te trata bem, te maltrata, essa pessoa é incoerente. A palavra não condiz com as atitudes, né? Então, se amarem atitudes, é um amor que vai preenchendo, não é, eu me amo, da boca pra fora, sabe? É isso, gente, chega, né? Porque eu falo pra agoniar, meu Deus do céu, me contem se vocês gostam de vídeos assim, se inscrevam por aqui, um dia, quem sabe, eu venha trazer o vídeo da traição, vamos atrair traição e coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa. Eu não fiz meu falar em coisa boa, não escrevi ainda no meu caderno da gratidão hoje eu vou escrever, tá? Então é isso, e a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos.